Olá, nessa videoaula de matemática iremos falar sobre função exponencial, suas propriedades, gráficos e por último iremos resolver um exercício. A função exponencial representa uma relação de dependência. Nesse tipo de operação matemática existe uma variável no expoente e um número real na base. Dessa forma, temos que em uma função exponencial, se A pertence ao conjunto dos números reais positivos e A também é diferente de 1, diremos que f é uma função exponencial se f de x é igual a elevado a x. Além disso, temos que as funções exponenciais possuem algumas propriedades relacionadas à potenciação, além de características que ajudam na realização dos cálculos. Em seguida, iremos falar sobre as 5 propriedades da função exponencial. De acordo com a propriedade 1, temos que se x igual a 0, então f de x será igual a 1. Note que isso acontece por causa de propriedades da potência. Observe o que ocorre com a função f de x igual a 4 elevado a x quando x é igual a 0. Temos que iremos substituir aqui o x por 0, irá ficar f de 0 igual a 4 elevado a 0 e isso vai nos retornar 1. No entanto, esse resultado vale para todo número pertencente aos reais, pois qualquer número elevado a 0 será igual a 1. Sendo assim, um caso geral, temos que f de a elevado a x para um f de 0 é igual a a elevado a 0 e f de 0 será igual a 1. De acordo com a segunda propriedade, temos o seguinte: se a maior que 1, então a função exponencial será crescente. Uma função é considerada crescente quando dados os dois valores distintos do domínio x1 e x2, com x1 menor que x2, e temos que f de x1 será menor que f de x2. Assim, na função exponencial, podemos observar os expoentes x1 e x2 toda vez que x1 for menor que x2 e que a maior que 1, temos como consequência a elevado a x1 menor que a elevado a x2. Considere o seguinte exemplo: f de x igual a 2 elevado a x. Observe que a é igual a 2, ou seja, é maior que 1. Assim, essa função é crescente, pois iremos considerar x1 sendo igual a 1 e x2 sendo igual a 2. Temos que a elevado a x1 é menor que a elevado a x2. Substituindo x1 e x2, temos que a elevado a 1 menor que 2 elevado a 2. Por consequência, temos que 2 será menor que 4. De acordo com a propriedade 3, se a for menor que 1 e maior que 0, então a função exponencial será decrescente. Uma função é considerada decrescente quando dados os dois valores distintos do domínio x1 e x2, com x1 sendo menor que x2, temos que f de x1 será maior que f de x2. Assim, na função exponencial, podemos observar os expoentes x1 e x2 toda vez que x1 for menor que x2 e que a estiver entre 0 e 1, teremos como consequência a elevado a x1 maior que a elevado a x2. Tome o seguinte exemplo: f de x igual a 0,5 elevado a x. Nesse exemplo, a é igual a 0,5 e está no intervalo referente a essa propriedade, entre 0 e 1. A função será considerada decrescente se tomarmos x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Assim, temos que x1 será menor que 2, substituindo, temos que 0,5 elevado a 1 é menor que 0,5 elevado a 2. Assim, temos que 0,5, por consequente, será maior que 0,25. Observe que a é obrigatoriamente diferente de 1 por definição da função, e, se for igual a 0, a função será contemplada pela primeira propriedade, por isso o intervalo aberto, de 0 até 1. A propriedade 4 diz que, sempre que a elevado a x1 for igual a elevado a x2, teremos que x1 vai ser igual a x2. Isso ocorre para todo valor de x, desde que a seja diferente de 1 e maior que 0. Por exemplo, na função f de x igual a 7 elevado a x. Se f de x1 igual a 49 e f de x2 e também será igual a 49, temos que f de x1 será igual a f de x2. Logo, a elevado a x1 será igual a elevado a x2.
temos que 7 elevado a x1 será igual a 7 elevado a x2. Como o resultado das duas potências no exemplo é igual a 49, então x1 e x2 só podem ser iguais a 2. A quinta propriedade diz que o gráfico da função exponencial sempre estará localizado acima do eixo x. Isso acontece, pois, pela definição, a sempre será maior que zero em toda função exponencial. Como a é base de uma potência, o resultado dessa potência sempre será maior que zero. Isso significa que, no plano cartesiano, os valores de f de x correspondentes a y nunca estarão negativos, ou seja, nunca ficarão abaixo do eixo x. Observe que, em um gráfico crescente, em que a maior que 1, temos que quanto maior for os valores para o eixo x, maior serão os valores para o eixo y. Agora, em um gráfico decrescente, em que a está entre 0 e 1, quanto maior os valores de x, mais próximo de zero estarão os valores de y. Agora, iremos analisar um pouco o gráfico de uma função exponencial. Iremos encontrar três pares ordenados pertencentes ao gráfico da função f de x igual a 2x. Porém, antes de encontrarmos f de x, que é y, iremos analisar uma propriedade da potenciação, onde temos que um número elevado a um expoente negativo será esse número invertido, 1, sobre ele mesmo, sobre esse número, onde essa fração estará elevado a x. Estará elevada a x. Ou seja, invertemos o número, colocamos 1 sobre esse número e tiramos o negativo do expoente. Então, iremos aqui encontrar o f de x para os valores de menos 3, 0 e 3. Encontrando o f de x para menos 3, temos que f de x será igual a 2 elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, invertemos o número da base, colocamos 1 sobre 2, e essa fração estará elevada a 3, onde tiramos o negativo do expoente. Isso irá nos resultar em 1 sobre 8, que é o ponto A. Quando x for menos 3, A será igual a 1, y será igual a 1 sobre 8. Agora, quando x for igual a 0. Encontramos aqui a primeira propriedade, em que temos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Logo, quando x for igual a 0, y será igual a 1. Agora, para o valor em que x será igual a 3, temos que f de x será igual a 2 elevado a 3. Como aqui o expoente não está negativo, realizamos a potência normalmente. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, temos que quando x for igual a 3, meu y será igual a 8. Agora, iremos realizar um exercício sobre função exponencial. Bem, na função exponencial a seguir, calcule o valor de k. Considere que a função é crescente, ou seja, temos aqui uma indicação no enunciado da questão em que a função é crescente. Lembre-se que para que uma função seja crescente, o valor da base, que é a, tem que ser maior que 1. Ou seja, para que a função seja crescente, é necessário que o valor da base seja maior que 1. Então, faremos que o que está na base, o que está entre parênteses, 3 vezes k mais 16, será maior que 1. Isolando a variável, que é k, temos que 3k será maior que menos 15. Passando 3 dividindo, temos que menos 15 sobre 3 será menor que k. Ou seja, k será maior que menos 5. Então, a função g de x igual a 3k mais 16 elevado a x é crescente para todo k maior que menos 5. Agora é a sua vez de colocar tudo em prática. Bons estudos!